Beleza. Bom, conforme eu havia prometido na última aula, na quarta-feira da semana passada, a gente ia começar dois tópicos, um dos seguintes tópicos, hoje. Hoje a gente iria começar com movimentos em referenciais não inerciais ou com pequenas oscilações. Pelo planejamento que eu resolvi seguir, eu resolvi começar com a gente fazendo uma discussão sobre pequenas oscilações, dada a importância do tema. Então, por que a importância do tema? Basicamente pelo seguinte: a parte de oscilações ela encontra inúmeras aplicações em mecânica, em eletromagnetismo, mesmo em mecânica quântica, né? Principalmente quando você diz que a oscilação é uma oscilação pequena, quando você tem uma pequena perturbação de uma partícula ou de um conjunto de partículas das suas posições originalmente tidas como posições de equilíbrio. Então, o tópico de pequenas oscilações, ele vai encontrar aplicações em mecânica quântica, seja em aspectos teóricos ou ainda experimentais, né? Como, por exemplo, na parte de espectroscopia atômica. Encontra aplicação na área de vibrações mecânicas e também na parte de circuitos elétricos. Tem muitos circuitos que você coloca para funcionar de forma oscilante, dependendo da natureza da fonte que alimenta esse circuito, e você tem o interesse em saber como é que vai ser o comportamento da corrente, da tensão nesse tempo para pequenas amplitudes de corrente, de tensão, né, enfim, que vão provocar pequenos deslocamentos das cargas elétricas ao longo desse circuito. A gente vai dedicar uma parte maior do que a gente vai fazer aos problemas multidimensionais, oscilações que podem acontecer em várias direções. Mas não faz sentido, né, querer começar uma análise multidimensional sem antes dar uma olhada no caso unidimensional. Até porque o caso dimensional, né, talvez vocês já tenham tido contato com ele, ainda que numa escala pequena, vamos colocar dessa forma, né? Lá em Física 2. Em Física 2 é comum abordar alguns problemas de oscilações na suposição de pequenas oscilações. Então, vou começar com o seguinte: eu vou imaginar algum tipo de sistema de partículas que é capaz de se movimentar em uma dimensão, sujeito a um potencial, tá certo? Que depende de uma única coordenada, e esse potencial ele é conservativo. Eu vou imaginar um sistema que é um sistema conservativo que tem apenas uma única coordenada. Então, eu vou imaginar que ele tem aquilo que a gente costuma dizer na linguagem dos sistemas oscilantes, um único grau de liberdade, uma única variável para caracterizar a posição. Eu vou imaginar que esse grau de liberdade, essa possibilidade de movimento que esse meu sistema de partículas possui, é descrito por uma única coordenada generalizada, que eu vou chamar de, pelo menos em princípio, eu vou chamar de Q.
Sistemas que são regidos por um único grau de liberdade, sem nenhuma perda de generalidade, eles costumam ter a sua lagrangiana escrita de maneira geral da seguinte maneira. Então, só um minutinho, por favor, que eu errei aqui. Sem perda de generalidade, esses sistemas normalmente vão possuir uma lagrangiana mais ou menos com essa cara aqui. A gente vai ter uma lagrangiana L, que, em geral, ela tem essa cara aqui. Tem um fator meio de uma função alfa, que depende das coordenadas generalizadas Q, multiplicando a velocidade generalizada Q ponto ao quadrado, menos o potencial V de Q. O que está diferente do que a gente viu no formalismo lagrangiano até hoje? É a presença dessa função aqui, esse alfa de Q. Porque, normalmente, a gente costuma dizer que para a energia cinética a gente tem meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Isso é verdade em coordenadas cartesianas. E nós não estamos garantindo que a gente vai descrever essa oscilação em coordenadas cartesianas, tá certo? Também, dependendo do tipo de movimento que a partícula oscilante possa estar executando, talvez seja viável escrever a lagrangiana de uma outra maneira, ainda que a representação inicial seja em coordenadas cartesianas. Aí, dependendo da geometria do problema, às vezes você costuma escrever a sua lagrangiana dessa forma. Então, de uma maneira geral, é assim que a gente consegue escrever a lagrangiana, aonde esse alfa de Q ele é igual a alguma função, não sei exatamente que função é essa, porque vai depender do problema em questão, mas é alguma função que dependa da coordenada aqui. Vamos colocar um exemplo. Para ilustrar uma situação em que realmente eu consigo mostrar que a minha lagrangiana pode ser escrita dessa maneira. Eu vou imaginar uma partícula que tem uma certa massa m e ela pode deslizar sem atrito ao longo de um fio rígido. Como se fosse um arame, né? Contido num plano vertical. E na forma de uma parábola. Essa parábola ela é dada pela seguinte equação. Então, você vai ter um sistema que vai se movimentar num plano vertical ao longo de uma linha parabólica como essa aqui. Então, aqui eu tenho a partícula que vai se movimentar ao longo da minha parábola. Nesse instante, essa minha partícula possui uma certa coordenada y para uma certa coordenada correspondente x, tá certo? Medida aqui na horizontal. E para esse sistema,
essa parábola seria descrita por essa equação aqui. O y seria igual a x ao quadrado dividido por 2r. Esse r aqui é aliás, é r simplesmente. Esse r aqui é simplesmente alguma constante, algum parâmetro que vai caracterizar essa sua parábola. Claramente, dá para perceber que esse sistema não obedece a uma das restrições que eu tinha colocado agora há pouco, porque eu comecei a discussão dizendo que a gente ia fazer uma análise do caso unidimensional e que eu iria descrever o meu sistema conservativo por meio de uma única coordenada generalizada. O meu problema nesse caso é bidimensional. Mas você conhece um vínculo entre a coordenada de altura e a coordenada da horizontal, certo? A gente vai imaginar que esse sistema move-se sob a ação da aceleração da gravidade. Então, isso aqui daria um menos g na direção j. E como que eu escreveria a minha lagrangiana? Bem, originalmente o problema é bidimensional. Então, isso aqui daria meio da massa vezes o quadrado da velocidade, do módulo da velocidade. Isso aqui seria igual a x ponto ao quadrado mais y ponto elevado ao quadrado. Menos o termo de energia potencial. Se eu adotar essa linha na horizontal como a minha linha de referência de potencial, potencial igual a zero, né? Então, a energia potencial marcada em relação a esse eixo aqui, ela seria simplesmente mg vezes y. Obviamente, essa escolha de coordenadas está dizendo que a minha lagrangiana está descrita em termos de 2 graus de liberdade. 2 coordenadas, e não uma. Mas você conhece uma espécie de equação de vínculo entre uma coordenada e a outra. A coordenada da altura é a coordenada da horizontal ao quadrado dividida pelo raio. Então, com isso, quem seria o y ponto? Obviamente vai ser a derivada de y em relação ao tempo. Mas acontece que o y não é uma função direta de t, ele é uma função de x. Então você tem que aplicar a regra da cadeia e escrever isso como dy dx vezes dx dt. O dy dx vai dar 2x sobre r. E a derivada de x em relação ao tempo é a velocidade na horizontal, que é o x ponto. Isso aqui pode ser substituído na sua lagrangiana. E aí a sua lagrangiana deu meio da massa que multiplica x ponto elevado ao quadrado mais y ponto ao quadrado ou 2x sobre r elevado ao quadrado e, novamente, x ponto elevado ao quadrado menos mg vezes a altura y, que é x ao quadrado dividido por r. Edson, não tem esse ao quadrado no colchetes lá não, você colocou. Ah, verdade. Na verdade, o quadrado é aqui no x ponto, né? É x ponto elevado ao quadrado. Porque como é y ponto ao quadrado, né? Você pega a derivada de y em relação a x, eleva ao quadrado, mas tem que elevar o x ponto ao quadrado também, ok? Então, isso aqui nos daria meio da massa que multiplica 1 mais 4x ao quadrado dividido por r ao quadrado, que multiplica x ponto elevado ao quadrado, menos mg vezes x2 dividido por r. Essa aqui seria a nossa lagrangiana para o movimento dessa partícula. E dá para a gente perceber que essa lagrangiana foi colocada na forma do sistema geral que eu tinha pensado agora há pouco, onde eu sustentei que, de uma maneira geral, né, a lagrangiana para esses sistemas conservativos descritos por uma única coordenada pode ser escrita dessa forma, onde o Q é a sua coordenada generalizada. Então, se eu escolho nesse problema o x como uma coordenada generalizada,
automaticamente eu poderia definir a função alfa de x, que não é exatamente a massa. Na verdade, ela é a massa que multiplica 1 mais 4x ao quadrado dividido por r elevado ao quadrado. Ou seja, o coeficiente que você tem para a sua velocidade generalizada não é exatamente a massa. Na verdade, ele é uma função que, sim, depende da massa, a energia cinética deve depender da massa, mas ela também possui uma dependência com a sua coordenada generalizada, tá certo? Então, de uma maneira mais geral possível, normalmente, quando você migra para coordenadas generalizadas, você consegue mostrar isso. A sua lagrangiana, a parte cinética da sua lagrangiana, ela é representada por uma função que depende das tuas coordenadas generalizadas, multiplicada pelas correspondentes velocidades generalizadas. Tá certo? Isso é apenas um exemplo, e ainda assim é para o caso unidimensional. Será que no caso bidimensional daria para a gente verificar esse tipo de coisa? Também. Porque nesse caso, né? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente tenha algum sistema descrito em coordenadas polares. Aí já é tipicamente um problema bidimensional mesmo. Nesse caso, né, digamos que seja apenas uma partícula movimentando-se no plano XY, sujeita a algum tipo de potencial, digamos que a partícula esteja nessa posição nesse momento, aqui eu vou ter um certo ângulo θ, correspondente a uma certa distância radial r. Para um problema bidimensional, a sua lagrangiana ela seria meio de m, x ponto, m que multiplica x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, ou seja, o termo de energia cinética no movimento bidimensional, menos um certo potencial que depende eventualmente de x e y. Pode ser que dependa de uma coordenada só, mas nesse contexto assim, aqui ele poderia depender de duas coordenadas. E aí você faz a mudança usual para coordenadas polares, né? Você vai marcar a posição da tua partícula ao longo do eixo x, ao longo do eixo y. O y vai ser um r seno de θ, o x vai ser igual a um r cosseno de θ, e aí você vai ter que expressar o x ponto e o y ponto em termos de r e θ. A gente já fez essa operação um certo número de vezes, eu não vou me ater a isso novamente não, ok? Mas de uma maneira geral, você tem uma função, você tem uma energia cinética que vai ser escrita como meio da massa, r ponto elevado ao quadrado, mais um r ao quadrado, θ ponto elevado ao quadrado. Então, um termo associado à velocidade na radial e um termo relacionado à velocidade ao longo da direção polar, né? Uma velocidade angular. Menos um potencial que, em geral, será dependente da coordenada r. Mas digamos que ele possa depender de θ também. Nosso problema, novamente, não é o potencial, até porque eu não estou especificando nenhum potencial para esse exemplo em si. Mas veja que mesmo no caso bidimensional, eu consigo ter uma estrutura parecida para a minha energia cinética com essa do caso que eu sustentei agora há pouco, que vai ser válida para o caso unidimensional. Em geral, você vai ter uma função que depende das suas coordenadas generalizadas, multiplicando a própria velocidade generalizada elevada ao quadrado. Nesse nosso caso aqui, pelo fato de que o problema é bidimensional, eu teria duas funções. Eu teria uma função alfa dependente da coordenada r, que está acompanhando o r ponto, né? Que é simplesmente meio de m. E eu tenho uma função alfa que acompanha a coordenada θ, que é meio de m r elevado ao quadrado. Tá certo? Então, novamente, você tem duas funções. A primeira coincidiu exatamente com
o que a gente normalmente tem para energia cinética, né? É a própria massa multiplicando a sua velocidade. Mas aqui, para o caso da coordenada θ, eu tenho uma função diferente, tem uma função que depende da coordenada radial. Reparem que, nesse caso, ocorreu uma coisa que eu supus que não vai acontecer no caso unidimensional. Até porque, no caso unidimensional, como você tem apenas uma coordenada, 1 grau de liberdade, a função que multiplica a sua velocidade generalizada, ela pode depender de um parâmetro só, de uma coordenada só. Então, o tal do alfa só pode depender do quê? Que é a sua única coordenada. Foi o que eu determinei agora há pouco, nesse exemplo da partícula movimentando-se ao longo da trajetória parabólica. A função que multiplica a sua velocidade x ponto depende do próprio x. Aqui, eu não estou verificando isso. É porque, na verdade, o mais geral possível seria ter uma função que dependesse de R e θ. Então, tem uma função alfa que depende de R e θ, que é simplesmente meio de m para a minha velocidade x, para a minha velocidade R ponto. E tem uma outra função beta, que depende de R e θ, em princípio. No caso, vai depender apenas de R, né? E também da sua coordenada, da massa. Mas em termos de coordenada, depende unicamente de R. Mas, em geral, é isso que você vai ter. Você vai ter funções dependentes das suas coordenadas, certo? Multiplicando as correspondentes velocidades elevadas ao quadrado. Deu para entender a lógica em linhas gerais? Deu. Bom, como em geral a gente vai lidar com o tema de pequenas oscilações, as oscilações em geral vão acontecer a partir de posições de equilíbrio. Então você tem um conjunto de partículas, como num cristal, por exemplo, ou numa molécula. Você tem todas as partículas originalmente paradas, vamos dizer assim. E aí você aplica algum tipo de perturbação externa, um campo elétrico, por exemplo. Esse campo atua em cima dos átomos da molécula, do cristal, e eventualmente pode provocar pequenos deslocamentos em termos das posições originais, que eram posições de equilíbrio. Então, convém a gente falar levemente sobre o que vai configurar as chamadas configurações de equilíbrio. O que é típico de uma configuração de equilíbrio? Aí é algo que vale recapitular algumas coisas que talvez vocês viram lá em Física 1, talvez em Física 2. Vamos imaginar que você tem as seguintes curvas de potencial. Eu vou colocar aqui 3 situações para possíveis situações do potencial. Digamos que primeiro eu tenho uma coisa como essa aqui. Eu tenho um potencial, digamos, como esse aqui. Não sei exatamente que potencial é esse, não, de que coordenada ele depende, mas digamos que ele depende de uma certa coordenada aqui. Dá para perceber que essa primeira curva de potencial, ela possui nitidamente um ponto de mínimo. O menor valor possível para a energia potencial. Isso aqui não acontece num local qualquer. Há uma posição aonde o potencial atinge um determinado valor mínimo. Você pega uma mola, por exemplo, num oscilador harmônico simples, né? Qual é o local aonde você vai ter o menor valor de potencial para a energia potencial armazenada na mola? Nitidamente em x igual a zero. Se você pensar que o x é a deformação sofrida pela mola. Então, o potencial elástico, né? Ele é dado por meio de K vezes x elevado ao quadrado, aonde o x é a deformação sofrida por uma mola. Se a mola não está deformada, ela possui um comprimento natural que eu vou chamar de x0.
Então, para esse tamanho x0, você teria a mola em perfeito estado de equilíbrio. Ela não possui nenhuma energia potencial armazenada. Para uma curva como essa aqui, a curva do potencial em função da deformação, ela teria essa cara aqui. Seria uma parábola com a boca voltada para cima, concavidade voltada para cima, com um ponto de mínimo. Certo? Então, se você tem qualquer valor de energia que o seu sistema massa-mola possuir, vai ser maior do que isso aqui. Vai ser maior ou igual ao mínimo de potencial, que é o potencial zero. Mas para sistemas mais complicados, né, o mínimo de potencial não tem que acontecer exatamente em x igual a zero, tá certo? Digamos, então, que aconteça numa certa posição, x, aliás, Q0. E aí, nessa posição, o potencial ele vale um V de Q0. A ideia seria a gente tirar a partícula dessa posição por deslocamentos bem pequenininhos. Então, digamos que ela seja trazida para essa posição aqui, ou para essa posição do lado de cá. Então, nesse caso, você ficaria restrito a uma região em torno do ponto de mínimo de potencial. Então, vamos imaginar que esse deslocamento foi muito pequeno, certo? Em torno da posição de equilíbrio. O que vai caracterizar a minha posição de equilíbrio? Primeiro, o seguinte fato. Se você tem um ponto de equilíbrio, seja o potencial um mínimo ou não, o fato é que nesse ponto extremo, se você traçar uma reta tangente à sua curva de potencial, passando pelo ponto de mínimo, a inclinação dessa reta tangente será uma derivada da sua função de potencial em relação à coordenada aqui. Então, a primeira condição que você tem para que um corpo realmente esteja em equilíbrio, quando sujeito a um determinado potencial, é que a derivada do potencial em relação à coordenada da qual ele depende, para esse ponto Q, 0, isso aqui tem que ser 0. Agora, reparem que cá atrás, eu tinha mencionado que a gente ia considerar sistemas que são conservativos. Quando você tem um sistema conservativo, você sabe que você pode atribuir uma determinada energia potencial associada à maneira como as partículas do sistema se distribuem no espaço, isso que a gente chama de configuração do sistema. Mas mais do que isso, quando você tem sistemas conservativos, você pode associar a força com um vetor, que é o gradiente da sua função potencial. Por enquanto, nós estamos tratando apenas sistemas que dependam de uma coordenada. Então, quando você tem apenas 1 grau de liberdade, como é o caso, esse gradiente ele fica bem simplificado. Ele é igual à derivada do potencial em relação àquela coordenada generalizada. Nem precisa colocar a derivada parcial, porque o sistema ele tem uma única coordenada. Então, vejam só. Do ponto de vista matemático, o mínimo seria atingido nos locais em que a primeira derivada do potencial é 0. Do ponto de vista físico, isso equivale a fazer o quê? A encontrar locais em que a força é igual a 0. Então, nas posições de equilíbrio, em média, a força sentida pelas partículas ela vai ser igual a 0, tá certo? Daí exigir que a derivada do potencial em relação a Q vai ser igual a 0. Sem força, você não tem nenhuma deformação, você não tem como colocar o seu sistema para oscilar. Tá certo? Agora,
essa não é a única situação onde você tem a possibilidade de que a primeira derivada do potencial seja zero. Essa é a primeira. Talvez seja a mais comum. Digamos que a gente tenha uma outra curva de potencial como essa aqui. Essa curva, ela já possui para um determinado valor da sua coordenada generalizada, um certo que é zero, ela já possui um ponto de máximo. Ainda assim, é um local aonde, se você passa uma reta tangente à curva de potencial, a inclinação da reta tangente à curva de potencial é zero, porque essa reta ela é paralela ao eixo da sua coordenada generalizada. Então, isso aqui novamente me daria uma derivada do potencial em relação a Q igual a zero. Mas há uma diferença significativa do ponto de vista físico entre esse estado, que vai caracterizar um estado de equilíbrio. Então, a primeira coisa que se diz a respeito de um estado de equilíbrio é que é um local onde a força resultante na partícula vale zero, daí a derivada do potencial vai ser igual a zero, tanto nesse caso quanto nesse caso daqui de cima. Só que, no primeiro caso, nós dizemos que isso aqui configura uma posição de equilíbrio estável. E aqui embaixo, a gente já tem um cenário de equilíbrio instável. Eu já vou colocar a distinção entre o que virá a ser equilíbrio estável e equilíbrio instável, mas ainda há uma terceira possibilidade. Tem também um terceiro cenário, que é o seguinte. Digamos que a gente tem uma curva de potencial em função da sua coordenada generalizada, como essa aqui. Essa curva aqui, ela ainda não está uma curva boa, não, peraí. Ficou melhor. Uma curva como essa aqui, ela não apresenta nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo. Na verdade, o que você tem é aquilo que a gente chama de um ponto de inflexão. O que vem a ser um ponto de inflexão? Pontos de inflexão são pontos nos quais a curva muda o tipo de concavidade que ela possui. Então, aqui eu posso perceber que até chegar nesse ponto Q0, a minha curva de potencial ela tem uma concavidade voltada para o alto. E aí a tendência seria o quê? Que a partir de Q0, que essa curva continuasse a crescer, então ela teria todo o seu bojo voltado para cima. E aí, sei lá por quê, eu não especifiquei nenhuma função, né? Mas o fato é que, a partir desse ponto aqui, ela não apresenta esse comportamento. Na verdade, ela inverte o tipo de concavidade. Então, de Q0 para frente, para valores de Q maiores do que o Q0, você vai ter a concavidade voltada para baixo. Isso, então, vai caracterizar aquilo que eu costumo chamar de um ponto de inflexão. Isso tem a ver com outro tipo de estado de equilíbrio, que é o chamado equilíbrio
indiferente. Que acaba sendo pouco relevante para a gente. Os mais relevantes mesmo serão os equilíbrios de natureza estável e instável. Na verdade, né, também nesse caso a gente tem uma situação em que se eu passar uma reta tangente à sua curva, nesse ponto que é zero, que é esse ponto aonde a curva trocou, né, a sua concavidade, se você passar uma reta tangente a esse ponto, você também vai ter uma reta cuja inclinação em relação à horizontal é zero. Então, nesse ponto aqui, que é zero, a derivada do potencial em relação ao valor da coordenada generalizada também seria zero. O que vai mudar nos três cenários, para a gente poder distinguir os três cenários? É a segunda derivada. A segunda derivada está relacionada com o tipo de concavidade que a função possui. Então, no final das contas, o que a gente acaba tendo é isso aqui, né? Quando você Edson, tem... Pois não? os outros dois casos de equilíbrio estável e instável, eu até consigo imaginar fisicamente esse tipo de situação. E esse terceiro, você tem algum tipo de exemplo? Você sabe que eu teria que pensar? Não tem de imediato. Na verdade, Beleza. mas na verdade eu até consigo pensar, sabe? Mas não, vamos dizer o seguinte: essa curva de potencial que eu coloquei aqui para esse terceiro cenário, ela não seria um bom exemplo. Porque aqui eu mostrei um cenário onde o potencial é variável com a posição. E aí ele apresentou um ponto de inflexão. Agora, um cenário onde você tem um ponto de inflexão, com toda certeza, seria esse aqui. Só que eu acho que ainda assim não vai satisfazer a sua curiosidade. Digamos que você tem uma partícula colocada para se movimentar ao longo do eixo X. Qual é o potencial ao qual ela está sujeita? Potencial gravitacional. Então você tem um potencial, certo? Que é dependente da altura y, que vale mg vezes y. Digamos que esse local aqui seja um local em que a altura seja zero. Nem precisava ser. Bastaria que o potencial fosse constante, a bem da verdade. Ô, Thomas, olha só. Em relação à atuação desse potencial, essa partícula ela está em equilíbrio. Sim, sim. Mas é um equilíbrio de natureza diferente daquele equilíbrio que você tem na primeira situação e na segunda situação. Diferente em que sentido? Vamos tentar caracterizar primeiro o que vai ser o equilíbrio estável e depois o equilíbrio instável. A estabilidade ela vai acontecer quando, se você provocar uma pequena perturbação em torno da posição de equilíbrio, o sistema como um todo vai reagir muito pouco. Eu costumo colocar como uma analogia o seguinte, até para imitar o formato das curvas de potencial, vamos imaginar que você tem aí na sua casa uma frigideira. Mas ela é uma frigideira quase que no formato de uma parábola. Aí você vai colocar um ovo para fritar aqui embaixo, no fundo da frigideira. Uma bolinha de gude. Não vamos pensar em fritura, não. Mas só para a gente ter uma noção. Cara, se você provoca pequenas perturbações em torno da posição de equilíbrio, essa partícula, na melhor das hipóteses, ou melhor, na pior das hipóteses, ela vai oscilar em torno do ponto de equilíbrio. Mas ela não vai se afastar demais da posição de equilíbrio. Para pequenas oscilações, é claro. Se você vai dar um coice na partícula aqui dentro, ela pode até sair da sua frigideira. Isso aqui, então, vai representar uma situação de equilíbrio
estável. Então, no chamado equilíbrio estável, o sistema, vamos dizer assim, ele pouco reage a pequenas perturbações. Ele modifica o seu estado de posição, de configuração, mas a modificação que ele sofre é muito sutil em relação à posição de equilíbrio. Agora, digamos que você resolve colocar a sua frigideira de cabeça para baixo. E aí você coloca a sua partícula em cima do cume dessa sua frigideira. Aí o que vai acontecer? Algo muito diferente da posição de equilíbrio estável. Se você provocar uma pequena perturbação em torno da posição de equilíbrio, o que vai acontecer com essa partícula aqui em cima? Ela vai se afastar por completo da posição de equilíbrio. Então, você desarranja o sistema completamente. Então, você provoca uma pequena perturbação da posição da partícula em relação à posição de equilíbrio, e o sistema reage feito um cavalo, vamos dizer assim. Ele reage de maneira muito bruta. Ele vai se afastar demais da posição de equilíbrio. Então, essa partícula aqui, ela vai continuar, ela vai sair desembestada e vai para longe, ela vai se afastar muito da posição de equilíbrio. Isso aqui, então, vai caracterizar para mim o chamado equilíbrio instável. No equilíbrio instável, o sistema se afasta muito da posição de equilíbrio. Após uma pequena perturbação. Eu imagino que esses dois casos tenham passado pela sua cabeça, ainda que você não tenha pensado no exemplo da frigideira. Eu lembro de você dando esse tipo de exemplo na graduação. Pensei em algo parecido nisso aí mesmo. Pois é. Aí, quando você tem um equilíbrio e o equilíbrio indiferente, na verdade é o seguinte, pelo menos para a curva de potencial que eu consegui imaginar um exemplo, que é essa aqui, você não conseguiria tirar o objeto do estado de equilíbrio. Então, digamos, você tem a partícula originalmente nessa posição aqui, que é Q0. Aí você perturba a partícula ligeiramente em relação a essa posição. Se for uma força muito sutil, ele vai migrar para uma outra posição Q0', onde ele vai permanecer em equilíbrio. Então, ele nem sofre uma pequena perturbação, um pequeno deslocamento em torno da posição de equilíbrio, e ele nem reage de maneira violenta em torno da posição de equilíbrio. Ele vai continuar em equilíbrio. Mas eu só consegui pensar nesse exemplo, Thomas, para o caso de potencial constante. Eu não consigo me lembrar de imediato um cenário onde a gente tenha equilíbrio indiferente com um potencial não sendo constante. Eu realmente teria que pensar, porque realmente não é muito comum. Entendi, mas deu para entender. Obrigado. Deu, em linhas gerais? Deu. Obrigado. Os demais? Ô Edson, Fala, Kevin. mas ainda assim aquele potencial ele seria chamado de indiferente porque ele tende a sair para o lado direito no que você desenhou, né? Independente do lado que você perturbar. Sim, mas não é pela ação do potencial, Kevin. Essa é a questão. Ah, não, sim. Ele não foi deslocado para a direita ou para a esquerda pela ação daquele potencial, que aqui eu estou supondo ser o potencial gravitacional, né? Um V de Y igual a menos mg na direção J. Aliás, menos GY, né? E não tem esse J aqui não, porque isso aqui não é vetor. Ou seja, por que nós estamos chamando isso aqui de equilíbrio indiferente e para esse potencial? É que
Para deslocamentos na horizontal, sem variação de altura, o seu potencial é realmente indiferente, ele não exerce efeito nenhum, principalmente do ponto de vista de realização de trabalho. Esse potencial não realiza trabalho para um deslocamento realizado nessa direção. Então, é uma boa maneira de você perceber uma situação em que o seu equilíbrio vai ser indiferente. É quando o potencial ao qual o seu sistema está sujeito não é capaz de realizar trabalho ao longo daquela coordenada generalizada. Ok? Sim. Tudo bem? Sim. Então, vejam só. Basicamente, o que vai distinguir para nós essas três configurações de potencial? Não é a primeira derivada. A primeira derivada desse potencial, ela seria nula nos três casos. Seja aqui, ou ainda no caso de equilíbrio instável, para um potencial constante ou não. O que muda é a segunda derivada. No equilíbrio estável, você tem a primeira derivada do potencial em relação à sua coordenada naquele ponto Q igual a Q0, igual a zero. É o anulamento da força. Mas a concavidade do potencial, ou seja, que é o que vai te dizer se o potencial tem ponto de mínimo ou ponto de máximo, é dada pela segunda derivada. Então, a derivada segunda do potencial em relação a Q, naquele ponto Q igual a Q0, para a noção de equilíbrio estável, concavidade do potencial voltada para cima, ponto de mínimo no potencial, a segunda derivada tem que ser positiva, que é o que te dá a concavidade maior do que zero. No equilíbrio instável, aquele em que você dá um pequeno peteleco e a partícula vai para longe, ela se afasta demais do ponto de equilíbrio, você também tem a primeira derivada do potencial naquele ponto Q igual a Q0, que é o ponto de equilíbrio, igual a zero. O que muda é a segunda derivada. A segunda derivada do potencial em relação à sua coordenada Q, em Q igual a Q0, ela vai ser menor do que zero, porque você tem a concavidade voltada para baixo. E aí, nesse caso do equilíbrio indiferente, que é quando você tem um ponto similar a um ponto de inflexão, você tem o anulamento da força, então a derivada de V igual a Q em Q igual a Q0 é igual a zero, mas você tem também o anulamento da segunda derivada. A derivada segunda de V em relação a Q, em Q igual a Q0, também é igual a zero. As pequenas oscilações, obviamente, vão acontecer no primeiro caso. Porque no último caso, não vai haver oscilação. E nesse segundo caso, no equilíbrio instável, também não tem oscilação, nem pequena nem grande. O sistema se afasta demais da posição de equilíbrio, tá certo? Nós, então, em muitos momentos, a gente vai estar interessado na análise da primeira situação, situações em que a derivada do potencial é igual a zero e a segunda derivada do potencial será positiva, tá certo? Isso é que vai caracterizar para a gente uma segunda derivada, um ponto de equilíbrio estável. E aí, o que a gente teria? Qual vai ser a nossa equação de movimento? Pelo menos no seu aspecto mais geral. A equação de movimento é construída a partir da lagrangiana. De uma maneira geral, a gente viu que a lagrangiana pode ser dada por meio de uma função que depende das suas coordenadas generalizadas, vezes Q ponto elevado ao quadrado, menos o seu potencial V de Q. Equação de movimento é a equação de Euler-Lagrange. Então, eu vou ter a derivada em relação ao tempo de del L, del Q ponto,
menos a derivada da lagrangiana em relação à coordenada Q, igual a zero. Ai, gente, que soneira foi essa que me deu? Tá doido? Certo? Então, qual seria a estrutura geral da sua equação de movimento? Eu tenho que derivar a minha lagrangiana em relação a Q ponto. Como é uma derivada parcial em relação a Q ponto, o alfa Q é tomado como uma constante. Isso aqui daria meio de alfa Q vezes 2 Q ponto. Os fatores 2 vão se anular. Não tem nenhuma outra dependência na velocidade generalizada Q ponto. Aí eu tenho que tomar a derivada em relação ao tempo da derivada da lagrangiana em relação a Q ponto. É a derivada em relação ao tempo de alfa de Q vezes Q ponto. Então, isso aqui vai me dar o quê? Aqui você vai ter que tomar o devido cuidado de tratar isso aqui como uma derivada de um produto. Então, isso aqui vai dar a derivada em relação ao tempo de alfa de Q, ou seja, derivei a primeira e multipliquei pela segunda, mais preservei a primeira e agora multiplico pela derivada da segunda. Derivada de Q ponto em relação ao tempo é Q, 2 pontos. Isso é a equação de movimento? Não. É apenas uma parcela. E aí agora vem a derivada da lagrangiana em relação ao próprio Q. Del L, del Q. Isso aqui seria a derivada em relação a Q de meio de M alfa de Q, Q ponto ao quadrado, menos o meu potencial V de Q. O Q ponto não é uma função de Q, mas o alfa Q é. Então, isso aqui me daria meio de M vezes Q ponto ao quadrado vezes a derivada de alfa de Q em relação a Q, menos a derivada de V de Q em relação a Q. Ok? Então, isso aqui seria a segunda parcela. Ô, gente, desculpa, mas que coisa horrorosa. Que hora foi me dar esse sono? É a segunda parcela da sua equação de Euler-Lagrange. E agora eu tenho que derivar, né? O del L, del Q ponto em relação a T. Então, eu também tenho que fazer a derivada em relação ao tempo. Né? Não, essa aqui eu já até fiz, né? Bem, na verdade. Eu achei que não tinha feito ainda. Então, isso aqui seria a minha estrutura geral, né? Da minha equação de Euler-Lagrange. Então, a derivada em relação ao tempo de del L, del Q ponto, menos del L, del Q igual a zero. Isso aqui é igual a quê? Derivada em relação ao tempo do del L, del Q ponto. Isso dá a derivada de alfa em relação a T, alfa de Q, vezes Q ponto, menos, aliás, mais, alfa de Q vezes Q dois pontos. Menos a derivada de L em relação a Q,
que a gente acabou de ver que dá meio de m, q ponto ao quadrado, vezes a derivada de alfa em relação a q, menos a derivada do meu potencial em relação a q. Essa, em princípio, seria a equação mais geral que a gente teria, né, para... Como é que eu vou dizer? Para a nossa equação de Euler-Lagrange, tá certo? Claro que para poder resolver essa equação, né, eu tenho que saber quem é a função que representa a dependência de Q na minha energia cinética. Eu teria que conhecer o potencial também, tá certo? Mas de uma maneira geral é isso aqui que a gente teria, certo? Um alfa de Q, que é 2 pontos, que é essa parcela aqui, mais deixa eu ver. Um meio de um alfa linha de Q vezes Q ponto elevado ao quadrado menos uma derivada de Q de V em relação a Q. Isso aqui igual a zero. Sendo, primeiro, quem vai ser o alfa linha de Q? Alfa linha de Q guarda a relação com a derivada de alfa em relação a Q. E tem essa massa aqui também. Então, isso dá a massa vezes a derivada de alfa em relação a Q. Talvez vocês estejam notando a ausência de um termo, que é o termo que carrega a derivada de alfa de Q em relação ao tempo. Ou seja, aquela função que é coeficiente da energia cinética nas coordenadas generalizadas. Tá certo? Só que, em geral, essa função vai ser dependente apenas de Q. Ela não é dependente de T. Então, a derivada de alfa de Q em relação a T, em geral, ela é igual a zero. Porque, em geral, essa função ela não é dependente do tempo. Tá certo? Eventualmente pode ser que seja, mas normalmente isso aqui não será a função do tempo. Então, essa seria a equação de movimento, claro, né, eu insisto, no seu cenário mais geral possível. Eu acho que agora a gente já tem elementos para começar a falar a respeito do que, como é que a gente modela as pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio. Antes que eu prossiga e comece essa discussão, até esse ponto, alguém tem alguma dúvida conceitual? Alguém tem alguma pergunta? Está dando para entender, em linhas gerais? Tá dando para entender. Tá sim. Ah, tranquilo. Vamos dizer assim, o filé começa agora. Agora realmente começa o nosso trabalho de verdade. Como a gente vai ficar muito preso a situações que envolvem o equilíbrio estável, ou seja, posições de mínimo do potencial, vamos imaginar que eu tenho uma situação como essa aqui. Digamos que eu tenha a seguinte curva de potencial.
tenho aqui um ponto de mínimo do meu potencial. Digamos que a minha partícula esteja inicialmente nesse ponto de mínimo. Para esse ponto de mínimo, meu potencial ele vale um V de Q0. A ideia é nós perturbarmos a partícula a partir dessa posição. Então, você vai dar um pequeno empurrão na partícula, vai exercer alguma ação pequena na partícula para que ela sofra um pequeno deslocamento. Então, originalmente, a posição da partícula é a posição de equilíbrio. Então, a posição da partícula que eu estou chamando de Q vai ser igual ao próprio Q0. Mas eu não vou deixar a partícula quieta nessa posição. Eu vou tirá-la ligeiramente desse ponto. E aí aqui eu vou tentar dar um zoom nessa região em torno do ponto Q igual a Q0. Vamos então dar um zoom, vamos ampliar essa região aqui somente. Então aqui eu tenho o meu ponto de coordenadas Q0. Aqui eu tenho a minha curva original do meu potencial tracejada. E a ideia que eu tinha proposto era realizar alguma perturbação em torno da posição de equilíbrio. Então, o que era Q igual a Q0 vai se transformar num Q0 mais uma certa quantidade eta, a perturbação que você provocou na posição de equilíbrio. E aí dá para perceber o seguinte: qual será o comportamento do seu potencial em torno da posição de equilíbrio? Ele será um potencial nessa região em torno da posição de equilíbrio parabólico. Ele vai ter uma forma de uma parábola. E isso, claro, se for preciso que eu construa o gráfico do potencial V de Q, em torno da própria coordenada Q. Então, num segundo momento, a sua coordenada Q, ela é igual a coordenada Q0 mais o deslocamento sofrido a partir do Q0, que eu estou chamando de eta. Então, esse camarada aqui, o eta, é uma pequena perturbação na posição de equilíbrio. E aí, o que a gente vai fazer? Como nós estamos dando um zoom aqui na região em torno da posição de equilíbrio, a gente vai se fazer a seguinte pergunta: qual será a cara que o potencial tem nessa região? O seu V de quê? Ele vai se assemelhar a quê? Para a gente responder a essa pergunta, o ideal talvez seja a gente fazer uma expansão em série de Taylor. Potencial tipo kx ao quadrado, né? Um k sendo a segunda derivada. Sempre. Sempre será. Por isso que a gente estuda tanto o oscilador harmônico. Não é em torno do potencial, não. É em torno de Q igual a Q0. Ora, o seu potencial vai ser o quê?
Qual é a fórmula geral da sua série de Taylor? A série de Taylor, para quando a função tem apenas uma variável, ela é dada pela seguinte relação. Ela é o valor da função no ponto aonde eu quero realizar a expansão, mais a derivada da função em relação à sua variável, avaliada no ponto em torno do qual eu quero a expansão, vezes x menos x0, mais 1 sobre 2 vezes a segunda derivada de f em relação a x, que multiplica x menos x0 elevado ao quadrado. Isso para Q igual a Q0. Aqui na primeira derivada... Ah, não. Aqui é x, né? Aqui a expansão vai ser feita em torno de x igual a x0. Claro que você tem outros termos, na verdade, por ser uma expansão em série, em princípio você tem infinitos termos, mas a gente vai focar a atenção principalmente até o termo de segunda ordem. Então eu vou plagiar essa minha expressão da série de Taylor, que eu esbocei aqui em cima, para que eu possa reescrever o meu potencial. O potencial vai ser um V de Q0, que é a função avaliada no ponto em torno do qual eu quero expandi-la, mais 1 sobre 1 fatorial, que vai dar 1, derivada de V de Q em relação a Q, avaliada em Q igual a Q0, vezes Q menos Q0, mais 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda de V em relação a Q, que é a sua coordenada generalizada, avaliada em Q igual a Q0, vezes Q menos Q0 elevado ao quadrado. Essa é a cara mais geral que você vai ter para o seu potencial. Mas o que será que acontece com a primeira derivada desse potencial? No ponto Q igual a Q0. A gente não pode se esquecer que nós estamos tentando estimar o potencial em torno de um ponto de mínimo. Ponto de mínimo é aquele aonde você passa uma reta tangente à curva, certo? E a primeira derivada da curva que você representou em relação à coordenada, ela dá zero. Então, nesse caso, a expansão realmente vai ter essa cara aqui. Mas se a expansão está sendo feita em torno de um ponto de mínimo, como é o que nós estamos querendo, a primeira derivada ela vai ser zero. Você não tem a primeira derivada. Tem apenas a segunda derivada. Então, isso aqui me daria o quê? Seu potencial V de Q vai ser igual a V de Q0 mais 2 fatorial é 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes a segunda derivada do potencial em relação àquele ponto aqui, avaliada em Q igual a Q0. O termo de primeira derivada desapareceu, porque no ponto de mínimo o seu potencial é zero. Então, isso aqui, em princípio, é o que a gente tem. Aí aqui, é claro, né? Aqui multiplica Q menos Q0 elevado ao quadrado. É a variável da qual a função depende, menos o local aonde a expansão vai ser realizada. Acontece o seguinte. Como que Q menos Q0 poderiam ser escritos? Eles poderiam ser escritos a partir da sua variável de perturbação,
aquele pequeno deslocamento que você realizou na posição de equilíbrio. Instantes atrás eu tinha dito que a coordenada Q era a coordenada de equilíbrio mais a perturbação. Então, aqui, Q menos Q0 tem que ser igual a eta. Você está, com isso, descobrindo uma maneira de como introduzir a perturbação na sua curva de potencial. E aí, com isso, meu potencial V de Q vai ser um potencial constante, que eu vou chamar de V0, mais meio vezes a derivada segunda de V em relação a eta. Aliás, em relação a eta não, em relação a Q. Para Q igual a Q0, vezes Q menos Q0, mais meio. Aqui é Q menos Q0 elevado ao quadrado, né? Isso aqui dá um termo constante mais meio da segunda derivada de V em relação a Q ao quadrado vezes o próprio eta elevado ao quadrado, que é a variável que vai mapear. Esse V0 aí não é ao quadrado, não, Edson. Só V0, foi mal. Então, o potencial em Q0, que é o ponto de equilíbrio, mais meio vezes a segunda derivada do potencial, vezes um eta ao quadrado. Vocês vejam o seguinte, isso aqui se assemelha a um potencial do tipo harmônico simples. Porque como é que é o potencial do oscilador harmônico simples? Lá na física 2 vocês veem, né? Que ele é uma constante K vezes o quadrado da deformação sofrida pela mola. Você não tem uma mola, mas tem um sistema oscilante. Então, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia chamar a derivada segunda do meu potencial em relação a Q, em Q igual a Q0, poderia chamar isso de uma certa constante K. E que por ela vai ser calculada em Q0, isso aqui me daria um K0. Então, o seu potencial V de Q, ele é igual a 0 mais meio de K vezes eta ao quadrado. Num segundo momento, a gente vai poder até jogar esse V0 fora, porque nas equações de Euler-Lagrange, qualquer constante que você coloca na Lagrangiana é eliminada, porque é derivada de uma constante em relação às coordenadas generalizadas e velocidades generalizadas, ela dá 0. Então, a rigor, o seu potencial, ele simplesmente dependeria do termo meio de K eta ao quadrado. E aqui você é obrigado a exigir que essa constante K0, que é equivalente à segunda derivada do potencial em relação à coordenada generalizada, avaliada em Q igual a Q0, para que isso aqui realmente seja um ponto de mínimo, você tem que exigir que essa segunda derivada aponte para cima. Então, K0 terá que ser uma constante positiva maior do que 0, porque a segunda derivada do potencial será maior do que 0. Tá certo? Senão, não é um ponto de mínimo. É isso que tem que ficar claro no final das contas. Tudo bem? Tranquilo. Essa é, então, a expansão do seu potencial. Certo? A rigor, você vai ter um termo constante, mais um termo de potencial tipo oscilador harmônico simples, e, claro, vai ter também os termos de ordem superior, mas, normalmente, a gente não vai levá-los em conta. A gente vai trabalhar, no máximo, com o termo de segunda ordem, né? O termo que depende da segunda derivada do seu potencial. Claro que, por uma questão de coerência, se eu fiz a expansão no potencial, talvez eu também tenha que fazer a expansão na minha energia cinética, certo? Então, por coerência,
façamos a expansão na minha energia cinética. Ora, quem vai ser a minha energia cinética? Ela é meio de m vezes uma função alfa de Q vezes Q ponto elevado ao quadrado. Essa é a cara mais geral possível para a minha energia cinética, considerando apenas 1 grau de liberdade. Gente, não sei o que aconteceu. Que saco. Qual é, no final das contas, a estratégia? Nós tomamos a coordenada Q e a escrevemos em termos da coordenada de equilíbrio mais a posição de deformação, né, de deslocamento em torno da posição de equilíbrio, eta. O Q0, fecha, por favor. O Q0 é uma constante. Ele apenas caracteriza a posição em que o nosso equilíbrio vai ser um equilíbrio estável. Quem será, então, Q ponto, que é a velocidade generalizada associada a Q? Com o Q0 uma constante, Q ponto vai ser igual à derivada de eta em relação ao tempo. Isso aqui, então, vai ser igual a eta ponto. Então, a velocidade generalizada, ela seria igual, ela seria igual à velocidade da deformação que você provocou para tirar a partícula, ou o conjunto de partículas, da posição de equilíbrio. Então, o Q ponto estaria calculado em termos do eta ponto. Mas tem também o alfa Q. O alfa é dependente de Q. Então, aquela função dependente de Q, ela passa a ser uma função de Q0 mais eta. E eu quero tentar expandir essa função para pequenos valores de eta. Tá certo? Como é que eu escreveria essa expansão em série de Taylor? Da maneira usual. Você vai considerar primeiro o termo com a perturbação igual a zero. Isso reproduz a sua função original naquele ponto, né? É o equivalente a tomar o potencial V0 na posição de equilíbrio, né? A fórmula de Taylor, né? O primeiro termo dela é a função avaliada no ponto em que você quer a expansão. Eu quero a expansão em x0. Tá certo? No ponto em torno do qual eu quero a expansão. Eu quero em torno de Q0, então o primeiro termo ele vai valer alfa de Q0. Seria a função reproduzida com a perturbação sendo igual a zero. Aí vem o segundo termo. O segundo termo já vai com a primeira derivada. Você vai ter que fazer 1 sobre 1 fatorial, derivada da função alfa de Q em relação a Q, avaliada em Q igual a Q0, que é o ponto em torno do qual eu quero a expansão, vezes Q menos Q0. Só que Q menos Q0 é a minha variável eta. Depois você vai ter o termo quadrático. Meio, que é 1 sobre 2 fatorial, né? Vezes a segunda derivada do alfa de Q em relação a Q, avaliada em Q igual a Q0, vezes Q menos Q0 elevado ao quadrado. Ou seja, esse termo todo aqui me daria uma contribuição
do tipo eta elevado ao quadrado. Tudo bem até esse ponto? Sim. Ok? Então, o que vai acontecer? Vamos, então, escrever a nossa energia cinética considerando a expansão tanto do alfa Q quanto do Q ponto. A energia cinética, ela vai dar meio da massa vezes um alfa de Q0 mais uma derivada de alfa em relação a Q, avaliada em Q igual a Q0, vezes eta, mais 1/2 vezes a segunda derivada de alfa em relação a Q, em Q avaliado em Q0, vezes eta ao quadrado, mais termos de ordem superior, e tudo isso multiplicando a minha velocidade generalizada Q ponto elevado ao quadrado. Só que o Q ponto é igual a eta ponto. Isso aqui, então, vai multiplicar eta ponto elevado ao quadrado. Essa expressão, ela começa a ficar um pouco complicada. Aí a gente começa a perceber o seguinte: se eu for levar em conta os diversos termos da expansão dessa função alfa de Q, eu vou começar a gerar termos, vamos dizer assim, termos cúbicos. Porque quando eu multiplicar eta por eta ponto ao quadrado, eu vou ter um termo cúbico em eta. Cúbico entre aspas, né? Afinal de contas, aqui eu não tenho exatamente o eta, eu tenho uma derivada de eta em relação ao tempo. Depois eu vou ter eta ao quadrado vezes eta ponto elevado ao quadrado. Certo? Isso aqui já vai ser um termo que vai ser um termo quártico em eta. Um termo de quarta potência em eta, sendo duas potências na própria coordenada eta e duas na velocidade generalizada eta ponto. Em geral, nós estamos considerando situações em que essas perturbações são realmente pequenas. Então, eu quero que o eta ponto seja pequeno. Então, o eta vai ser pequeno. O eta ponto, então, vai ser menor ainda. Ele é uma derivada de uma coisa muito pequena num intervalo de tempo muito pequeno. A não ser num cenário em que a derivada seja alta demais, né, uma velocidade quase que infinita, vamos dizer assim, eu espero que o eta ponto seja pequeno. Aqui eu tenho um termo quadrático em eta, mas o eta é pequeno. Eta ao quadrado vai ficar menor ainda. Então, esse termo aqui eu espero que seja um termo muito pequeno, porque o eta é um parâmetro pequeno. O eta ponto também será um parâmetro pequeno. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reter apenas os termos quadráticos. Os demais eu vou considerar como sendo desprezíveis. Então, retendo apenas os termos que são quadráticos em eta ou em eta ponto, a minha energia cinética ela seria escrita como meio da massa vezes a função alfa avaliada na coordenada de equilíbrio, que é 0, vezes eta ponto elevado ao quadrado. Por quê? Porque todos esses caras aqui multiplicam a minha velocidade generalizada eta ponto ao quadrado. Eu estou descartando os demais termos, assumindo que eles são muito pequenos comparado com esse primeiro aqui. Então, essa seria a cara que a minha energia cinética possuiria. É a expressão exata? Não. Mas eu espero que seja uma aproximação muito boa. Ok? E aí, com isso,
qual é a cara que a minha lagrangiana vai ficar? Bem, a lagrangiana é a expressão da energia cinética dividida da energia potencial. Eu vou tentar escrever essa lagrangiana considerando essas aproximações que eu fiz. Então, a minha lagrangiana vai ser aproximadamente meio de m, um alfa zero, eta ponto ao quadrado, menos o meu termo de potencial. O potencial depende de uma constante V0 mais meio da segunda derivada do potencial vezes o quadrado da sua coordenada de perturbação. Só que essa segunda derivada do potencial em relação a Q, ela desempenha um papel muito parecido com o de uma constante elástica de uma mola, desde que esse parâmetro seja maior do que zero. Então, eu vou reescrever esse meu termo como sendo menos meio de um parâmetro K zero vezes eta ao quadrado. Onde? Quem é o alfa zero? É aquela função alfa avaliada na coordenada de equilíbrio. E quem é esse parâmetro K0 que eu disse que é similar a uma constante mola? Ele está relacionado com a segunda derivada do potencial. Ele dá a derivada segunda do potencial em relação a Q, certo? Calculada em Q igual a Q0. E o que nós estamos assumindo a respeito dessa segunda derivada? Para que você tenha um problema acontecendo em torno de um mínimo estável, essa segunda derivada tem que ser maior do que zero, tá certo? Aí o V0 que tem no meu potencial, ele é uma constante. Não poderia colocar na lagrangiana? Sim, em princípio poderia. Mas vocês reparem que na equação de Euler-Lagrange, você faz a derivada em relação ao tempo de del L, del Q ponto, menos del L, del Q, igual a zero. Todos os termos que aparecem na equação de Euler-Lagrange são termos derivativos. Quando eu jogar uma constante aqui dentro, essa constante vai desaparecer. Então, não é necessário levar em conta essa constante. E, de uma maneira mais geral, essa minha constante ela poderia ser escrita dessa forma. Tudo bem? Até esse ponto. Algum problema? Não. Não. Ok? Bom, vamos então retomar o primeiro exemplo. Que a gente viu no começo da aula de hoje. Quanto deu a nossa lagrangiana? O primeiro exemplo, ele tratava de uma partícula que se movia naquela parábola y igual a x ao quadrado dividido por r. A gente viu que a lagrangiana ela dava meio da massa que multiplica 1 mais, eu acho que deu 4x ao quadrado sobre R2, x ponto ao quadrado, menos mg vezes x ao quadrado sobre R. Eu acho que essa foi a lagrangiana que nós havíamos construído nesse problema. Só conferir aqui se é isso mesmo. Isso. Meio de m 1 mais 4x2 sobre R2, R ponto ao quadrado, menos mx2 sobre R.
certo? Vamos fazer uma análise desse problema para pequenas perturbações em torno da posição de equilíbrio. Por quê? Porque x igual a zero é a posição de equilíbrio nesse caso, né? Como que eu sei disso? Pela análise do meu potencial. O meu potencial V de x, ele é igual a mg x ao quadrado sobre r. Como que você localiza o ponto de equilíbrio? Você precisa lembrar que no ponto de equilíbrio, a primeira derivada do potencial em relação à tua coordenada, ela tem que dar zero. Então, primeiro eu vou calcular a derivada dessa função em relação a x, que é a posição da partícula. Você vai obter 2mg vezes x dividido por r. Se você quer que a derivada de v em relação a x seja igual a zero, você vai ter 2mg sobre r vezes x igual a zero. Isso aqui só pode ser verdade se o x for zero. É um ponto de equilíbrio estável ou instável? Pelo tipo de potencial dá para ver que é estável, né? Você tem uma parábola voltada com a boca para cima. Mas, na verdade, numa situação um pouco mais complicada, você deveria calcular a segunda derivada do potencial. Derivada segunda do potencial em relação a x vai me dar o quê? É a derivada da primeira derivada. É a derivada de 2mgx dividido por r. Derivada em relação a x, isso aqui dá 2mg sobre r. 2mg sobre r é um conjunto de parâmetros todos positivos, porque o m é positivo, o r é positivo no enunciado desse problema, e o g é o módulo da aceleração gravitacional, também positivo. Então, esse produto será positivo. Trata-se, portanto, de um ponto de equilíbrio estável. Ok? Como, então, a gente resolveria esse problema? Ué, primeiro eu teria que escrever o potencial em série de Taylor. Eu teria o potencial no ponto de equilíbrio, mais a primeira derivada do potencial em relação a x, avaliada em x igual a zero, que é o valor do ponto de equilíbrio, vezes x menos o ponto de equilíbrio, que é zero. Só que a primeira derivada no ponto de equilíbrio, ela é zero, certo? Se você calculou a primeira derivada e depois a avaliou para dar zero, isso aconteceu em x igual a zero. Vai avaliar a primeira derivada em x igual a zero, esse trem vai zerar. Mais meio de m, segunda derivada de v em relação a x, avaliada em x igual a zero, que é o ponto de equilíbrio, vezes x menos zero elevado ao quadrado. Isso aqui já poderia ser expresso como sendo v de eta, que é a perturbação provocada em torno do ponto de equilíbrio, que é o ponto eta igual a zero. X menos o ponto de equilíbrio é igual à coordenada de deformação que você colocou. É o próprio eta. Isso aqui vai dar V0 mais meio de quanto? 2mg sobre R. Vezes eta elevado ao quadrado. 2 rachar fora com 2. Isso aqui daria V0 mais meio. Meio não, que o meio foi cancelado, né? mg sobre R vezes eta elevado ao quadrado. A sua segunda derivada
avaliada em x igual a zero, ela é o análogo de uma constante elástica de mola. Então, você vai ter a derivada segunda do potencial em relação a x, para x igual a zero, que é o ponto de equilíbrio. A sua constante de mola, nesse caso, ela vai dar 2mg dividido por r, que é o valor da segunda derivada. Certo? E a energia cinética? Energia cinética, ela vale meio de alfa de x, meio de m, né? Meio de m, aliás, o m já está embutido no próprio alfa. Meio de alfa de x vezes x ponto elevado ao quadrado. Isso aqui dá meio que multiplica 1 mais 4 x ao quadrado sobre r ao quadrado vezes x ponto elevado ao quadrado. Vocês reparem que agora há pouco eu tinha feito uma expansão para a energia cinética. Fazer a expansão para a energia cinética é fazer uma conta parecida com essa que a gente fez aqui. Você tem que expandir não só o termo que acompanha o quadrado da velocidade, como tem que expandir a própria velocidade, que no final das contas acaba que é o mais simples, né? Porque o que acontece? O x é igual à coordenada do ponto de equilíbrio mais eta. Só que o x0, o seu ponto de equilíbrio, é zero. Então, x é igual a eta. Portanto, x ponto é igual a eta ponto. Então, no lugar de x ponto ao quadrado, vai entrar a velocidade da deformação elevada ao quadrado. Aí vem a função que acompanha. Tem um M sim, eu me confundi. Vem a função que acompanha a sua velocidade generalizada, o alfa de x. E você tem que expandir esse cara também. Esse alfa de x, ele vale 1 mais 4x ao quadrado sobre r elevado ao quadrado. Num certo sentido, nós até poderíamos fazer o seguinte. Se a posição da partícula após a perturbação é muito próxima da posição de equilíbrio, porque a perturbação é pequena, o x, então, é muito pequeno. Ele elevado ao quadrado vai ficar menor ainda. Imagine o x igual a 0,04. Quando você elevá-lo ao quadrado, ele vai se transformar em 0,016. Ele vai ficar menor ainda do que é o próprio x. Então, isso aqui é bastante razoável que isso aqui é aproximadamente 1 se x igual a eta é muito pequeno. Muito pequeno comparado com quem? Comparado com a própria unidade, com o próprio 1. Então, o x, nesse caso, está sendo assumido como sendo muito menor do que 1. Então, na vizinhança do ponto de equilíbrio, o seu alfa para x igual a 0, ele é 1. Tá certo? Ou para valores de x muito próximos de 1. Pode fazer a expansão em série de Taylor? Pode, você vai chegar no mesmo resultado. Só que nesse caso não é necessário realizar a expansão em Taylor. Por quê? Porque a expressão é muito simples, é um polinômio de segundo grau. E dá para enxergar diretamente o comportamento da função caso o parâmetro que marca a posição da partícula seja muito pequeno. Está claro isso? Sim. Agora há pouco a gente tinha visto, então, que nesse caso, a lagrangiana seria meio da sua massa vezes o valor da função que acompanha a tua velocidade generalizada aproximada no ponto de equilíbrio, vezes a velocidade generalizada elevada ao quadrado, que vai ser dada agora em termos da perturbação, menos o seu potencial expandido. Isso aqui vai me dar o quê? V0 mais meio de K, onde o K é aquela constante associada
ao termo de potencial, certo? Só um minutinho, por favor. Meio de K vezes eta ponto elevado ao quadrado. Levando-se em conta que esse K não é exatamente uma constante, ele é um parâmetro que é calculado na vizinhança da posição de equilíbrio. Na verdade, o K0 é uma derivada segunda do seu potencial. Então, o K0 ele está associado com a derivada segunda do seu potencial em relação a x, calculada na posição de equilíbrio, que é x igual a x0, que por sua vez é igual a zero. Nós calculamos essa segunda derivada do potencial para esse problema. Isso aqui vai dar 2mg dividido por aquele parâmetro R da parábola. Então, eu já tenho o valor dessa constante K. Preciso do V0? Não. Uma constante na lagrangiana não faz para nós absolutamente diferença nenhuma, porque na equação de Euler-Lagrange, as constantes elas são eliminadas. Você racha fora com elas. As derivadas da equação de Euler-Lagrange eliminam todas as constantes. Então, isso aqui me daria meio de m. A função alfa avaliada no ponto de equilíbrio, ela vale 1. Então, dá meio de m eta ponto ao quadrado, menos o V0 não interessa para nós. E aí, aqui eu vou ter meio que multiplica 2mgr vezes eta elevado ao quadrado, que é o termo de potencial. Aqui está errado, aqui não é eta ponto, né? Aqui é a própria coordenada de potencial elevado ao quadrado. Essa seria a lagrangiana para aquele problema, no cenário de pequenas oscilações, considerando o tratamento que a gente dá para essa função que acompanha a velocidade generalizada. Aqui é até interessante porque dá para a gente determinar qual será a frequência de oscilações em torno da posição de equilíbrio. Qual é a frequência para pequenas oscilações? Eu vou chamar essa frequência de ômega. Do movimento harmônico simples, esse ômega é a raiz de K dividido por M. O K, lá no tratamento usual da física de oscilações, é uma constante elástica de uma mola, de um sistema oscilante. Nesse caso aqui, é esse parâmetro K0. K0 é a derivada segunda do seu potencial. Então, isso aqui seria igual a quê? 2mg dividido pelo raio, dividido pela própria massa, que aparece aqui na minha frequência de pequenas oscilações. As massas se eliminam, e daí a frequência para pequenas oscilações ela é da ordem de raiz quadrada de 2 vezes a gravidade sobre aquele parâmetro R que caracteriza a minha parábola. Ok? No complemento daquele problema que nós tínhamos começado lá atrás, que é essa parte que eu fiz, essa análise da expansão em série de Taylor da Lagrangiana. Algum problema? Tudo bem? Tudo bem. Bem, Beleza. Gente, em razão do horário, são 5 para as 7, eu vou encerrar por aqui, porque não dá nem para eu começar um problema novo agora, tá certo? Amanhã, ao longo do dia, eu devo colocar as aulas que estão pendentes para vocês. Gente, para não ficar encebando demais, eu não vou me preocupar muito com o aspecto de edição, não, tá certo? Devo colocar a aula mais nua e crua mesmo, porque a edição ela toma um tempo danado. Porque às vezes eu tenho que assistir a aula toda para poder ver se tem alguma parte que tem que ser cortada, enfim, né? E demora para poder fazer a edição, não só por eu ter que assistir a aula toda, como também o tratamento de imagem que é feito depois. Colocar vinhetinha, essas frescuragens que eu acabo colocando. Dá um arzinho mais bonitinho, fica mais legal, mas demora, tá certo? Para cada aula que eu produzo, eu gasto em torno de 1 hora e meia, só nessa parte de vídeo. Em torno de 50 minutos, com certeza vai, depende muito da aula, tá certo? Então, eu devo colocar mais cru para já ir direto ao ponto e colocar o material que está pendente para vocês. Tá joia?
quarta-feira nós continuamos, tá certo? Vou retomo como exemplo na quarta-feira, a gente continua essa discussão sobre pequenas oscilações. Tá joia? Eu vou encerrar a gravação e eu vou fazer um comentário com você, só um instante.